Queridos irmãos e irmãs, amigos, todos aqueles que estão entrando conosco, quero cumprimentar a todos e o desejo do nosso coração é que a paz do Senhor paire e repouse sobre cada um de vocês, aonde vocês estiver, tá bom? Diácono irmão Fábio Júnior, a paz do Senhor. Evangelista João Von Rondon, a paz do Senhor, está aí de trás da câmera. E você, chegando conosco para mais um EBD em Família, uma família para instruir a sua. Aproveite lá logo de início, clica aí, compartilhe este link, aproveita que estamos ao vivo, com certeza alguém no seu lar, seja no seu horário de almoço, no seu descanso, precisa ouvir desta ministração, lição de número 11, lição dos nossos adultos, que será ministrada no próximo domingo, em nossos templos, em especial das Assembleias de Deus. Então nós temos aqui um tema importantíssimo e atual, contemporâneo, a sutileza das mídias sociais. Bem sabemos que tudo que foi criado por Deus foi criado para bênção. Tudo que foi criado no seu início, desde o primeiro dia até o sexto dia, até o sétimo dia, foi muito bom. Sempre havia um feedback do olhar pericial do Criador e que conhece todas as coisas, dizendo, e viu Deus que era bom. E depois de criar o ser humano, aí que completou aquele que deveria cuidar e zelar. E nós percebemos que existe aí as mídias sociais bem atuante em várias realidades nas nossas vidas e precisamos tratar desse assunto, tá bom? A verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramenta na expansão do reino de Deus. E o texto áureo ou o texto ouro diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Então, existe aí a proposta de Deus, e sempre existiu, que não se substitui o presencial, o contato, a interação, o calor, o envolvimento presencial não se substitui, tanto na questão da adoração ou dos relacionamentos aqui na Terra. Então, a presente lição, no primeiro tópico, tem o objetivo de apresentar a realidade dos cristãos na era digital, né? Elencar, o segundo tópico, os desafios de ser igreja na era digital. Precisamos ser igreja em todo e qualquer contexto. E dentro desse contexto que estamos vivendo, onde as mídias sociais têm aí arrebatado muita coisa boa que jamais deveria ter saído do nosso meio, nós precisamos ser igreja ainda e levantar essa bandeira. Terceiro tópico, pontuar os pecados virtuais. E no quarto tópico, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Muito importante. E no primeiro tópico, nós já vamos adentrar, né, com o professor Diácono Fábio Júnior, nos comentando sobre os cristãos na era digital. E o primeiro subtópico diz assim: a realidade do universo online. Fábio Júnior, com toda a liberdade. De fato, Deus, ao concluir a criação, dizia que tudo era bom, disse que tudo era bom, e o homem era muito bom. Então, esse muito bom pode ser compreendido como o gostei de Deus para as coisas que foram feitas. Então, deixe o seu gostei aí também no nosso vídeo, né? Compartilhe com amigos, com irmãos, prove, né, do que está sendo dito aqui, uma vez confirmando que também está sendo bom, bênção para a sua vida, pela glória de Deus. Deixa o seu gostei aí também, tal qual o nosso Criador, quando da ocasião da criação. Meus irmãos, os cristãos na era digital. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, pastor Alexandre, João Von Rondon, que está conosco aqui também, o nosso câmera, todos que estão nos vendo, espero que todos estejam bem. O primeiro tópico fala sobre os cristãos na era digital, e o subtópico primeiro, ele parece mais um paradoxo.
porque fala sobre a realidade do universo online. E o universo online ele é marcado principalmente pelo fato de não ser algo real, ser algo virtual. Mas o nosso tópico traz a ideia de realidade do universo online, para dizer que isso faz parte da nossa vida, muito embora seja um paradoxo, mas faz parte da nossa vida. Esse universo online faz parte da nossa vida. É bem possível que todos que estejam nos vendo já participou, já navegou por esse mesmo universo de alguma forma, já se utilizou de algumas das mídias sociais que existem, seja Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e outras que existem por aí. Então é bem possível que você já participou. Ao participar, talvez você não se deu conta de que a nomenclatura dada para esses ambientes que nós transitamos no mundo virtual seja o universo online, que não é um universo real, mas é um universo virtual onde as pessoas se relacionam. Então não tem como nós negarmos esta realidade da existência deste universo. O nosso desafio é, e agora, uma vez reconhecendo a existência desse universo, e isso para esse primeiro subtópico, Nosso desafio é esse. Uma vez reconhecendo a existência desse universo, como que seria a procedência, como deve ser o proceder do crente nesse mesmo universo? A preocupação do comentador da lição e a preocupação da igreja como um todo é justamente refletir sobre essas questões. É óbvio que o cristão piedoso, ele entende perfeitamente que seja qual for o universo no qual ele esteja inserido, seja no universo presencial, físico, ou seja no universo online, o universo imaterial, o universo das mídias sociais, ele deve sempre se portar e se conduzir conforme a vontade de Deus e os princípios estabelecidos por este mesmo Deus para ele. Então, aspectos ligados à moral cristã, não é porque nós estamos inseridos em um universo virtual e às vezes do conforto da nossa casa, às vezes nós estamos inseridos e navegando por esses espaços, caminhando por esses espaços virtuais, às vezes em um quarto onde só está você, ou na sua sala onde só está você, ou talvez na poltrona de um ônibus viajando, quando só está você vendo ali na palma da sua mão através do seu celular. Não é porque às vezes dá essa sensação de que nós não estamos sendo vistos por ninguém, estamos num local privado, o corpo físico está num local privado, que isso não está sendo visto por outras pessoas e está trazendo efeitos para a vida dessas outras pessoas e também revelando quem de fato você realmente é. Então é importante a gente entender que enquanto cristãos, por mais que o universo não seja o real, o presencial, seja um universo virtual, os cuidados que a gente tem, que nós temos no presencial, devem ser estendidos também para esse universo virtual. Muito bem, no segundo aqui, subtópico do tópico 1, é interessante que Salomão disse em Eclesiastes que uma geração vai e a outra vem. E cada geração ela é marcada por características próprias e dentro daquilo que Deus dá a cada um a capacidade dos cientistas que pesquisam, das pessoas que procuram meios para facilitar a sua vida, principalmente na questão da comunicação, que é o que trata a questão da mídia. Sempre o ser humano ele buscou se comunicar, porque da comunicação, seja através de símbolos, através, como nesse tópico aqui, cristãos conectados, nos dias de Paulo, o comentarista diz aqui que eles utilizavam muito a questão das cartas seladas com endereço e assim para ganhar, vamos dizer assim, tempo, para não precisar de ir e voltar e assim, eles assim faziam para compartilhar até ideias e principalmente compartilhar os princípios eternos que o Senhor Deus estava plantando no coração de Deus nessa nova etapa da igreja na terra, a partir do momento que Jesus deu a responsabilidade pontual na grande comissão é discipular,
é também instruir, é fazer discípulos. E nesse discipular, uma das ferramentas essenciais são as informações acerca do Mestre, acerca da obra, acerca do Evangelho. Então, nós percebemos aí que hoje não é diferente. Nesse universo virtual, online, muita coisa tem facilitado. E dentro desse ponto aqui, cristãos conectados, eu tive uma boa experiência em 2019, quando eu pastoreava um setor na igreja ali, Assembleia de Deus, em Espigão do Oeste, onde muito me ajudou a ferramenta, principalmente a do WhatsApp, porque ali era um setor com 5 congregações, ainda que pequenas, mas todas essas congregações, elas eram longe uma da outra. Uma era 10 quilômetros, tinha uma centralizada, onde eu morava, e tinha uma casa pastoral, e as outras eram 10 quilômetros, 15 quilômetros, 23 quilômetros, 30 e alguma coisa quilômetros, então todas era essa distância. Agora vocês imaginam se eu, apesar de ter um veículo da igreja, na época uma moto, né, alta, pegasse e fosse, quando tivesse algum evento, alguma reunião de oração, algum ponto específico de reunião para tratar acerca da obra de Deus ali, da palavra de Deus, do ensino de Deus, eu fosse de casa em casa convidar os irmãos. Ia demorar. E ali, criando um grupo de WhatsApp, mandava um vídeo áudio ali, o povo ouvia, tinha as informações, e aí conectava pensamentos, propósitos, para expor aquilo que estava no coração de Deus, colocado na liderança, no caso, no pastor ali local, daquele setor, no caso eu, e ali nós conseguíamos fazer a obra de Deus andar com um pouco mais de velocidade, tá bom? Mas então, cristãos conectados, existe uma forma e uma maneira de utilizarmos esses meios para conectar os propósitos de Deus e fazer com que a palavra de Deus corra mais amplamente, os propósitos de Deus sejam estabelecidos em cada região. Graças a Deus. Vamos para o tópico 2 então, que trata os desafios de ser igreja na era digital. Então, se por um lado é uma realidade esse mundo virtual e a igreja ela já está inserida e precisa traçar estratégias para continuar se inserindo neste ambiente, que é um ambiente rico para a evangelização e a expansão do reino de Deus. Por outro, esse mesmo ambiente ele traz desafios, para a igreja. A igreja na era digital ela tem os seus desafios e precisa estar buscando a Deus para traçar as melhores estratégias para transpor e conseguir vencer esses desafios. Um deles é o desafio da desumanização. Existem algumas características ou alguns aspectos que nos tornam humanos. Tem características físicas que nos tornam humanos, nós conseguimos identificar um ser humano pelas suas características físicas, mas não só elas, características intelectuais também, nós conseguimos identificar o ser humano. Isso faz com que nós sejamos considerados humanos. E além disso também existem características comportamentais, então características físicas, psíquicas e comportamentais que nos tornam humanos. Talvez a expressão mais adequada não seria nos tornam, mas Deus nos fez com estas características quando quis criar o ser humano, Mas, para fins didáticos, vamos dizer que nos tornam humanos, E esta era digital na qual a igreja está inserida, todo o mundo está inserido. Nós falamos em revolução industrial e tem pensadores que consideram a era digital, pelo menos a iniciada a partir da década de 70, como a terceira onda ou terceira fase da Revolução Industrial. Nós tivemos um primeiro momento no século XVIII, um segundo momento no início do século XX, e a partir da década de 70, essa terceira fase, esse terceiro momento.
E aí, então nós temos que ter cuidado para não nos desumanizar, tirar essas características comportamentais, principalmente, que fazem de nós seres humanos que somos. E uma delas é justamente o aspecto de ser gregários, de se relacionar, ser social, e social no sentido corpóreo do termo. Nós precisamos nos relacionar estando presente corporeamente. Então, se por um lado as mídias sociais elas contribuem para a expansão do reino de Deus, devem sempre ser entendidas como ferramentas e não como substitutivos da necessidade de reunião corpórea. Que isso fique bem claro e bem evidente nas nossas vidas. Muito bem, se está sendo bênção para a tua vida, por favor, compartilhe com alguém, que alguém precisa de ouvir esta ministração. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos.